Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta quinta-feira, dia 28 de março, encerrando aí o mês de março, devido ao feriado do dia 29. Então tivemos uma alta no pregão de 0,57%, o Ibov conseguiu dar sequência ao seu repique de alta sinalizado aqui no pregão do dia 26/3, então a semana deu uma boa revertida, começou de forma negativa, aqui no pregão do dia 25/3, e depois disso tivemos 3 pregões em alta, voltando inclusive para cima dessa região dos 56 mil pontos, e mantendo-se aqui acima. Então, ponto favorável, em termos de próximas resistências de curtíssimo a curto prazo, usando aqui os números do Fibonacci, a gente teria aqui uma na região dos faixas dos 56.490, depois a faixa mais importante, 57.000 a 57.600. Retração de 50% e 61,8% Fibonacci, desse último movimento aqui de baixo. Na semana, eu vou passar até já para o gráfico mensal, porque fechamos o mês terminou com o Ibov apresentando queda de 1,87%, mas devido a essa reação dos 3 últimos pregões, terminou mantendo-se acima dessa linha de tendência de alta, que forma aqui, com essa linha de tendência de baixo, um triângulo simétrico. Então tivemos 3 meses negativos já em 2013, mas com possibilidade de gerar mais algum repique, visto aqui no gráfico semanal, que terminou em alta de 2,01%. Isso aconteceu após o Ibov gerar um pivô de baixa, comentado na última videoanálise semanal, que estaria rompendo até de forma um pouco antecipada, e se continuasse um movimento de baixa, tornaria a região de 53 a 52 mil muito mais importante em termos de suporte. Só que não fez isso e também terminou não confirmando o pivô de baixa, a perda do suporte desse fundo aqui anterior. Então, um ponto positivo, que seria um primeiro indício aí de recuperação, teria que avaliar esse próximo movimento, mas o fato é que a gente segue dentro de uma região de indefinição, com um cenário um pouco mais deteriorado, isso é fato. Então vamos ver se a partir da próxima semana alguns ativos ficaram mais interessantes para se buscar compra no decorrer da próxima semana. Vamos avaliar algumas correções que podem vir a acontecer e com isso buscando algumas alternativas interessantes ainda de entrada, buscando operações de swing trade. Petrobras, PETR4 no pregão desta quinta-feira terminou em queda de 0,38%. Segue sem conseguir gerar um sinal de força. A primeira sinalização simples aqui de força, superação da máxima do pregão de hoje. O fato é que a ação terminou o mês bem, com alta de 10,48%, devolvendo um pouco mais para o fechamento do mês, reduzindo um pouco o ganho mais para o fechamento do mês, mas ainda assim bem, não confirmando, ampliando aqui o gráfico mensal, não confirmando a perda desses dois suportes, desse suporte aqui, não conseguiu manter-se abaixo nem mesmo dos R$18. Então, primeiro sinal positivo, mas ainda assim o ativo mantém-se dentro de uma tendência de baixa de longo prazo. Então, teria que acontecer muito mais para dar sinais claros de reversão de tendência aí na Petro. Um primeiro indício favorável seria a Petro começar a subir e romper aqui essa máxima. Seria algo realmente interessante, que seria a máxima que é de R$19,58. Apesar de ter terminado a semana, um mês em alta, mês de março em alta, a semana terminou em queda de 1,5%. Então, vai perdendo força ao chegar nessa linha de tendência de baixa, que ainda é uma tendência de baixa de médio prazo e aqui em cima de longo prazo. Então, teria que acontecer mais para a Petro virar um PETR4, virar um ativo muito mais interessante para a ponta compradora. A gente vai estar acompanhando para verificar se ela traz alguma alternativa aqui de entrada nesse movimento aqui de subida, com uma operação com risco um pouco maior, seria buscar até uma possível operação de day trade num pregão mais forte na próxima semana. Vamos ver se isso acontece. Região importante de suporte que ela se encontra, 18,27 até 18,05. A perda de 18,05 seria um sinal, para mim, mais negativo aí em termos de perda de força por parte dos compradores. Vale 5. Vale 5 terminou o dia em queda de 1,16%. Apesar de ter voltado para baixo ali dos 33 e 34,
o primeiro sinal é uma ação que terminou a semana com alta de 0,12, praticamente estável, dois candles muito parecidos, candles que simbolizam a possibilidade de reversão depois de um longo movimento de baixa. O fato é que a ação vem 3 meses caindo, em 2013 só caiu, terceiro mês consecutivo, e quedas mais fortes, né? O mês terminou com queda de 9,06%, mês de março, a semana praticamente estável. Baseado no que seria mais provável depois do movimento mais longo em termos de tese estatística e comportamento da ação, seria algo para ter um movimento aí de correção, ou um movimento de correção lateral, ou até um movimento de correção no preço, aqui pelo gráfico semanal. O gráfico diário gerou uma primeira sinalização positiva ao superar os 33 e 34, reforça essa chance de ter uma correção um pouco maior no preço, se na próxima semana tiver já fechamento acima desses R$ 34,00, deixando para trás uma zona de resistência importante em 33,81, e anula essa expectativa que eu estou comentando se perder esse suporte. Então qualquer tipo de operação de compra agora ainda vejo com risco muito alto em cima da Vale 5, e aí teria que buscar alternativas mais de prazos menores a partir de um pregão bom na próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção, desejo a você um excelente final de semana, um excelente feriado e uma feliz Páscoa. Até a nossa próxima videoanálise.